Recentemente tivemos aí o grande sucesso da série Alien Earth, que é a nova série da franquia Alien que chegou aí recentemente no Disney+. E foi algo que me surpreendeu bastante porque mostra a potência de Alien como franquia. Tivemos recentemente também a franquia Alien Romulus e agora temos também o retorno da franquia Predador para os cinemas. Isso me deixa muito feliz porque são duas franquias que exploram muito bem o conceito de criaturas do espaço, de outras espécies em conflito com a humanidade, e não somente um conflito direto de combate, sangue, violência. Não, também um conflito filosófico. E eu farei dois vídeos, um sobre a franquia Alien e, estando próximo que estreia agora em outubro o filme do Predador, também farei um vídeo sobre a franquia Predador. Mas, falando de Alien, o principal quesito que eu quero falar aqui é sobre como essa franquia não explora somente o medo do espaço, do desconhecido, mas também a nossa arrogância em pensar que somos superiores ou que podemos sequer ser deuses nesse grande universo onde na realidade nós somos somente alguns grãos de areia na infinitude do espaço. Então, iremos abordar isso, fazendo uma linha do tempo da franquia Alien e dos seus principais filmes e em como a natureza humana, na realidade, mostra a sua estupidez perante o desconhecido do espaço. Olá, meu nome é Sheldon, sejam bem-vindos de volta aqui ao quadro Pensa Rápido, onde eu pego um conceito mais básico e não tão aprofundado e exploro esse conceito aqui dentro. É um quadro do canal que, apesar de não ser tão rápido assim, eu não abordo tão profundamente, trazendo tantas pesquisas ou dados, igual foi os recentes casos, onde eu fiz um vídeo falando de Hollow Knight e um outro falando de Demon Slayer. Mas ainda assim é um conteúdo aprofundado aqui. E hoje irei falar sobre a franquia Alien. Irei falar sobre os conceitos, ideias, histórias, filosofias. Não irei abordar todos os filmes da franquia, por exemplo, Alien 3, apesar de eu gostar bastante, inclusive ter vontade de fazer um vídeo sobre, mas irei falar sobre os principais filmes e como que cada um deles conta a mesma história, o mesmo conceito, mas aborda de diferentes perspectivas. E principalmente quero trazer um ponto de vista que não é tão abordado quando a gente vê vídeos aí falando sobre Alien. E é claro também a nova série que chegou recentemente. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir para você que está vendo esse vídeo se inscrever no canal, curtir o vídeo e também ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Vejo que tem muita gente agora entrando aí e também, é claro, assistindo aos vídeos, mas a maioria deles não se inscreve. E você se inscrevendo vai me ajudar muito aqui em investir no canal e também no futuro aqui sobre os próximos vídeos, quem sabe aí 2 vídeos por semana, é uma possibilidade para o futuro. E também tem outros vídeos aqui no canal, tem mais de 100 vídeos já que você pode conferir, então assim que terminar esse, vai lá conferir os outros. Eu já fiz outros vídeos também da franquia Alien, fiz vídeo sobre Alien Romulus, então você pode conferir e ver todos esses vídeos depois de acabar aqui, ok? Então, sem mais delongas, vamos adentrar ao tema e aos horrores de Alien. Não tem melhor maneira de começar esse vídeo abordando o primeiro filme da franquia, onde a história começou. Em 1979, estreava Alien, dirigido pelo Ridley Scott, que apesar de hoje ser um diretor aí bem tendo mais erros do que acerto, ele tem grandes filmes na sua cinematografia, e um deles é Alien. Ali a gente acompanha a personagem principal, Ripley, ali com um esquadrão que vai investigar um certo incidente que ocorreu em uma das bases espaciais ali, onde está orbitando e não tem mais sinal nenhum
lembrando que Alien se passa muito no futuro, o que não é um futuro tão distante mais aí pra gente, é 2100, eu acho, não me lembro agora, não me recordo bem, vai estar aparecendo na tela. E basicamente a gente acompanha no primeiro filme já a ideia do horror cósmico, né? Tanto que quando a gente olha o design de produção da franquia ali do primeiro filme, quando a gente olha também, é claro, como é que foi feito o Alien em si, a criatura Alien, a gente vê muito do horror cósmico, de uma ideia muito conceitual ali, de algo até tribal misturado com uma criatura que é muito sexual. E sim, isso até os próprios criadores falam que tem um quesito muito sexual ali, mas não sexual no sentido erótico, mas no sentido grotesco mesmo ali, de ser uma criatura que ela fecunda num ser humano, basicamente fecundando ali através de um parasita. Através disso, um novo alien nasce e todos os filmes do Alien vão fazer isso depois, que nasce através da barriga, né? Que mostra ali um nascimento igual de uma criança, mas, novamente, é algo grotesco. Então é explorado muito o quesito do horror cósmico no primeiro filme. Tanto que o pôster, que é mega emblemático no primeiro filme, mostra a seguinte frase: no espaço ninguém pode ouvir você gritar. Então é muito bom, é um dos melhores, se não o melhor da franquia até hoje. Mas aí, a ideia principal desse primeiro filme é mostrar a fragilidade humana perante uma criatura perfeita. Porque o Alien no primeiro filme, e nos outros também, a gente vai vendo que ela é de fato uma criatura perfeita. Ela não precisa de uma outra criatura para reproduzir, ela tem um pensamento e uma ideia muito clara do seu objetivo, ela é basicamente indestrutível na maioria dos casos, sendo indestrutível perante armas de fogo, e ela morre somente em casos extremos, seja sendo queimada ou jogada ao espaço. Então ela é uma criatura de certa forma perfeita. A gente vê isso entrando em contraste com os personagens humanos do filme, onde a gente percebe como que isso entra basicamente como ponto de inferência perante a humanidade. Nós somos frágeis, no final das contas. Nós podemos ter armas, podemos ter tecnologia avançada, mas perante o abismo do desconhecido, do espaço, nós nos mostramos inferiores. E isso até reflete no Alien Romulus, que é o último filme da franquia, onde a gente vê uma nova geração. Basicamente, a gente vê personagens muito jovens, mas ainda assim adotando medos dessas gerações passadas. Mesmo assim, adotando uma certa arrogância perante esse desconhecido, onde elas encaram uma nave do mesmo jeito que o primeiro filme encarou. Eles encaram esse desconhecido e falam: ok, nós podemos enfrentar isso. Só que no final das contas, elas não conseguem. No final das contas, o medo, a ansiedade, a insegurança acaba afetando elas da mesma forma que foi afetado os personagens do primeiro filme. Isso entra em vários conceitos filosóficos, onde é mostrado que a nossa razão, né, nós sermos seres pensantes, nos torna conscientes da nossa fragilidade. Tanto é por isso que nós criamos casas, criamos coletes, criamos armas para nos defender, mas não nos liberta dessa fragilidade em si, muito pelo contrário, nós cada vez mais nos tornamos criaturas com mais medo. Isso repercute no quê? Mostrando que não há progresso que nos salve de um abismo perante o desconhecido, e isso reflete no segundo filme. No segundo filme, continuamos acompanhando Ripley, que entra ali num congelamento de criogenia e ela é resgatada. E nesse caso, é um filme dirigido pelo James Cameron, não mais pelo Ridley Scott. James Cameron, diretor de Avatar, Titanic, Exterminador do Futuro 2. E nesse filme a gente já vê um outro aspecto da franquia Alien, né? Agora é um filme muito mais de ação. É um filme que não tem somente um alien, tem vários. É basicamente uma colmeia de aliens. E aqui, a gente, apesar de ser um filme de ação, o conceito e a ideia por trás da franquia continua sendo explorado, só que aqui de uma forma diferente. Vemos agora um grupo extremamente militar entrando em conflito com essas criaturas e mostrando que esse progresso, igual eu falei, que no final do primeiro filme é revelado, né, que não adianta de nada um progresso perante o abismo do desconhecido, aqui isso entra em conflito direto. O progresso aqui não adianta de nada perante essas criaturas que, de certa maneira, são perfeitas, que têm uma
líder ali, né, que funciona de um pensamento animalesco. E perante o progresso, perante a razão humana, ela vence. Porque o pensamento dela é puro, o pensamento dela é um pensamento de cumprir um objetivo. E o humano não, ele sente medo, ele tem sentimentos, ele tem a razão não somente a seu favor, mas contra você também. E é interessante ver nesse filme como a gente tem duas personagens femininas entrando em conflito e as duas sendo o principal mote do filme. A gente tem a rainha Alien, no caso, né, que é basicamente a rainha mãe ali da comédia Aliens, e tem a Ripley. E a gente tem essas duas figuras femininas entrando em conflito perante vários personagens masculinos, que aos poucos vão se apagando. Essa masculinidade que é colocada através de uma narrativa armamentista no segundo filme, ela vai aos poucos se apagando e mostrando que a ideia de uma liderança feminina, no final das contas, é o que salva os personagens ali e o que faz, de fato, a narrativa progredir. Nós temos a razão feminina humana e a razão feminina de uma criatura desconhecida, que no caso é a rainha-mãe Alien. E essas duas personagens entram em conflito, onde no final tem até uma questão muito materna, né? Que a rainha ali, a Alien, ela tenta proteger as suas criaturas, seus filhos, e a Ripley, de certa forma, também tenta proteger uma criança ali no decorrer do filme. Isso entra muito no conceito que Heidegger aborda, né, o filósofo Heidegger, que se você reduz isso a algo a ser dominado, se você reduz o planeta ou uma outra espécie a algo a ser dominado, isso te torna cego para transformar aquilo a ser somente uma ferramenta. Porque o Alien, no final das contas, a gente percebe no segundo filme que ele não pode ser dominado. E cada vez que um personagem tenta dominar ele, revela não mais sobre essa criatura misteriosa, mas revela a impotência do personagem humano ali. E aí a gente entra em Prometheus, que é um dos filmes mais divisivos da franquia, porque o Ridley Scott volta para a franquia para fazer esse filme, que iria ser uma trilogia, mas aí acaba que após Alien Covenant, a Fox decide seguir outro caminho. A Fox também é vendida para Disney, então tem todos esses problemas aí internos referentes a empresas. Só que em Prometheus, o Ridley Scott ele segue um outro pensamento. Ele segue o pensamento de quê? A gente acompanha agora a Wayland, que é uma marca que a gente vê nos filmes anteriores, né? Que basicamente é uma empresa de um empresário que a gente pode fazer referência a várias pessoas da realidade, também da ficção, como Lex Luthor, ou um Elon Musk da vida. E ele basicamente tem essa empresa que é responsável por criar os androides do universo de Alien. Que vale frisar que na franquia Alien nós temos essa outra espécie que são os androides, que basicamente são seres que seguem uma linha de código, né, linhas de código, elas não têm um pensamento próprio, e no decorrer da franquia a gente vai vendo também esses androides evoluindo. Eles são personagens servos dos humanos, né, eles estão ali como ferramenta. Em Prometheus, a gente acompanha agora o Wayland em si, o empresário, dono basicamente dessa empresa, dessas missões todas que a gente acompanhou nos filmes anteriores, Alien 1, 2, 3. Agora ele está buscando uma outra coisa, que é o quê? Ele está buscando os engenheiros. Quem seriam os seres responsáveis por não somente criar os aliens em si, né, essas criaturas, o xenomorfo, no caso, que é o nome da espécie ali de aliens dos filmes, o xenomorfo. E quem seria o responsável por nos criar? Ele basicamente quer uma resposta de quem é o nosso Deus, quem nos criou. E Prometheus, inclusive, faz referência ao mito de Prometheus, o mito grego, que é esse personagem que roubou o fogo dos deuses e deu para os humanos. E a ideia de que o Wayland seja esse Prometheus, que ele roube a essência divina e traga para a humanidade. Só que isso cega ele de uma forma tão grande, isso torna um personagem tão arrogante, que no final das contas, o que ele encontra no filme, na história ali de Prometheus, é silêncio, é vazio. Os deuses que ele encontrou, na realidade, não são deuses. São somente uma outra espécie que não é a espécie final
que é uma espécie que foi criada também por outros seres maiores que eles, que criou os humanos, que são os engenheiros, no caso aqui, chamado no filme. Então, no final das contas, não há nada a ser descoberto, a não ser silêncio, a não ser que você, ser humano, é somente mais uma criação científica, é somente mais um frasco de um experimento. E no final, o Weyland, que é essa pessoa que milionária, bilionária, que construiu um império, ela é reduzida ao frasco. Ela é reduzida à sua criação, que são os androides, que são meras ferramentas de seres superiores. Isso entra também no conceito filosófico, que sempre cito aqui, que é o Nietzsche, que é a frase clara de que ele sempre fala, né, que é polêmica, que ninguém entende até hoje, que ele fala Deus está morto e nós estamos buscando o seu cadáver até hoje, que é o quê? O conceito divino para nós não existe mais. O que nós estamos realmente buscando é um cadáver. E esse cadáver é um conceito, é uma ideia. A ideia que nós temos desse Deus é que ele é onisciente, onipresente, ele é mega poderoso e ele é o nosso criador e ele tem uma resposta para a vida. Mas na realidade, essa ideia não existe. Só existe o cadáver dele, que nós sabemos o que é, quem é. E essa resposta, o Weyland encontra. Prometheus dá essa resposta. É nada, é o vazio, é o silêncio. Você é só mais um perante ao desconhecido do espaço. Então, né, no final das contas, o alien, o xenomorfo, nasce no final do filme, né? Ele nasce ali não como uma resposta desmedida e como uma forma de julgamento perante os seres humanos, mas como uma resposta à sua curiosidade. No final das contas, o xenomorfo é criado devido à curiosidade humana. E é claro, o xenomorfo é uma criatura que existe desde antes, né? É uma criatura que a gente percebe ali que os engenheiros estudam ela há muito tempo e ainda tem muitos mistérios de volta dela. Mas, ainda assim, Prometheus, mesmo sendo divisivo, ainda é um filme que eu consigo gostar muito justamente por conta desses conceitos que ele aborda, que ele explora. E aí a gente entra em Alien Covenant, que tem uma proposta muito interessante, mas que fracassa muito por conta da sua narrativa e da forma como ele aborda isso. Em Covenant, a gente acompanha um dos personagens que aparece em Prometheus, que é o David, né, interpretado pelo Michael Fassbender. Basicamente, ele é um androide mais avançado ali, e ele é um androide que no final cria consciência. Só que aí, no final do filme Prometheus, ele percebe que os humanos são seres iguais a ele, são criações. E aí, ele entra num mito de Fausto em Covenant agora. Ele não se contenta em descobrir o que é a vida em si, ou o que ele é, ou em viver. Ele quer criar vida. Então, ele entra numa espiral de se tornar um deus, de se tornar uma criatura para além do seu criador. Porque ele também entende que o Weyland é seu criador e que ele precisa superar ele para superar essa insegurança e esse medo que ele sente de ser somente mais um. Então ele cria um xenomorfo também, ali a gente descobre isso em Alien Covenant, só que esse xenomorfo acaba também sendo a sua destruição. E a gente acompanha o que ele fez com os outros personagens ali de Prometheus, que basicamente eles continuam tentando descobrir quem é o engenheiro no final de Prometheus, só que o David acaba usando os humanos para tentar criar uma vida superior, para tentar criar uma vida onde ele se mostra superior aos engenheiros. Tem até no filme uma parte que ele recita o poema de Ozymandias, mas Ozymandias seria esse personagem que conseguiu construir tudo, mas no final ele percebeu tudo caindo em sua volta, tudo sendo destruído em sua volta. Vai estar aparecendo uma parte do poema na tela para você entender melhor, mas no final das contas o David, que tenta ser um criador, tenta ser um deus, acaba caindo no mesmo problema do Weyland, ou dos outros humanos da série, onde a tentativa de ser um deus mostra somente sua fraqueza. Então ele se aproxima muito mais de um humano do que de uma divindade. E aí entra na pergunta de Covenant, que teria um terceiro filme, mas infelizmente não teve. Quando a gente busca criar vida, a gente libera o caos, ou a gente se torna um deus, igual os engenheiros tentaram se tornar? Ou esse ciclo se repete ou ele chega a um fim? O que acontece? Sabe? Então,
Ele tinha uma proposta interessante, mas acaba que a narrativa dele é muito arrastada. O personagem do Michael Fassbender é muito bom, mas nada em volta ajuda pra contar essa história, sabe? Então, tem vários problemas esse filme que acaba caindo ali até num certo eufemismo de tentar repetir a mesma narrativa de Prometheus, só que não vai pra lugar nenhum. E infelizmente caiu em um buraco, e aí Romulus traz de volta o conceito do primeiro filme, e aí Alien Earth agora, né, a série da Disney+, ele tenta novamente explorar o que Prometheus e Covenant tentaram ali. Das contas, eu dei essa passada aqui na franquia Alien, nos principais filmes, porque o que eu mais gosto da franquia, além da ideia de horror cósmico, é a ideia de fragilidade humana. Porque ela vai mostrando em cada filme que a gente vai criando armas, a gente vai criando aparatos científicos, empresas, corporações e tudo isso para esconder a real fragilidade humana. E que essa negação é a nossa condenação no final das contas. Porque o xenomorfo, o alien, ele só precisa existir. Ele só precisa ser o que ele é. Ele não precisa se tornar algo para além dele. E isso, nos personagens humanos da franquia, é algo que trava eles, porque eles não conseguem entender isso. Precisa ter algo a mais. Precisa ter um criador, precisa ter um engenheiro, precisa ter algo que torna ele isso. Ele não precisa somente existir, ele não pode ser somente isso. Então a franquia não fala somente do monstro que tem lá fora, desse horror cósmico, mas também do monstro que nós somos quando enfrentamos essa fragilidade. Então, Alien é uma franquia muito boa. Assista Alien Earth, vale muito a pena, apesar de ter alguns problemas ali de ritmo e narrativa. Assista a franquia Alien e eu fico muito feliz dessa franquia estar voltando, da franquia Predador estar voltando também, porque ela aborda a ideia de masculinidade ali também de uma outra maneira, é claro. Então é isso. No final das contas, Alien, a gente tem ali uma franquia muito boa que se expandiu, por exemplo, para os quadrinhos. Tem inclusive um crossover com Vingadores recentemente, escrito pelo Jonathan Hickman ali, que é muito boa, vale muito a pena você conferir. Porque Alien é uma série que não explora somente o medo do desconhecido, mas também o medo do conhecido. Diz que no final das contas, somos frágeis. E talvez isso não seja a nossa fraqueza, mas seja a nossa maior força, quando nós aceitamos ela e aceitamos quem nós somos perante todo o cosmo e toda a infinitude do espaço e do desconhecido.